Nós vamos te contar agora várias histórias de assombrações. São inúmeras histórias de assombrações que a gente tomou conhecimento e estão relacionadas com o Palácio do Campo das Princesas do estado de Pernambuco, mais conhecido também como Palácio do Governo, né? E a gente vai trazer algumas informações aqui, e essas informações são interessantes para você compreender essas histórias de assombrações, essas dinâmicas, porque algumas histórias acontecem no primeiro andar, outras histórias acontecem no segundo andar, outras histórias aconteceram no banheiro. Então, são inúmeras histórias, são tantas histórias de assombrações que a gente decidiu dividir esse vídeo em duas partes. Então, você vai ver dois vídeos, né? Os próximos dois vídeos do canal vão contar histórias de assombrações que estão relacionadas com o Palácio do Campo das Princesas do estado de Pernambuco, tá? Lá, definitivamente, pelas histórias que a gente tomou conhecimento, lá também é um local mal assombrado, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causas de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você gosta de histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais, se você quer saber quais são os lugares mais mal assombrados de Pernambuco, então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. E caso você também se interesse por histórias de assombrações de outros lugares, lendas urbanas, lendas rurais de outros lugares, então nós temos um canal paralelo que é o Cine Terrologia Cultural. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, vou deixar também um link no primeiro comentário fixado. Depois que acabar esse vídeo é só você clicar lá e se inscrever nesse outro canal, tá? Então vamos começar contando essas histórias de assombrações. E no vídeo de hoje, inclusive, eu tenho uma foto, no mínimo, intrigante para te mostrar, que é uma foto de uma suposta aparição, tá? A gente vai dar todos os detalhes no final desse vídeo. Se você continuar até o final, se você ficar com a gente até o final, se você tiver coragem, diga-se de passagem, né? Porque antes disso a gente vai contar várias histórias macabras. Mas se você tiver coragem e conseguir ficar até o final desse vídeo, você vai ver uma foto que é no mínimo intrigante. E a gente deu uma clareada nessa foto para entender melhor. Enfim, quando chegar lá, eu vou te mostrar e vou te explicar tudo o que aconteceu. Eu tô com a listagem aqui no computador, com várias histórias de assombrações que nos foram relatadas, e a pessoa que nos relatou isso, né, pediu para que ela não fosse identificada. Eu vou tratar como a pessoa, porque é um termo mais genérico, mas essa pessoa pediu para não ser identificada, inclusive até com um certo receio, né, não sabe se vai ser demitida ou não. Então esta pessoa, que eu não vou dizer necessariamente se é um homem ou se é uma mulher, essa pessoa pediu para não ser identificada e a gente vai respeitar esse desejo dessa pessoa, tá? Então vamos começar. A primeira história de assombração que a gente quer te contar aqui é uma história de assombração de uma pessoa que estava na sala de jantar. Essa sala, inclusive, ela é um aspecto de lá, do Palácio do Campo das Princesas, é um aspecto completamente rústico, né? Essa sala também é rústica. A gente está falando de um local que foi construído em 1841, né? Então, 1841, Pernambuco ainda estava na época da escravidão, só para você ter uma ideia, né? A escravidão teria sido ali abolida de uma forma um tanto quanto controversa, diga-se de passagem, mas teria sido abolida em 1888. Esse Palácio do Campo das Princesas foi construído em 1841. Então, realmente é uma construção que é muito antiga, e a primeira história de assombração tem esse como cenário, né, uma sala de jantar que foi construída. Essa sala de jantar, ela algumas vezes é utilizada pelo governador, pela governadora do estado, né? Estou citando a questão da governadora, porque agora nós temos a Raquel Lira, que é governadora do estado. Mas ela é utilizada pelo governador, pela governadora. E a pessoa que nos relatou essa história diz que lá, se eu não me engano, tem 4 portas, né? Pelo que eu entendi, 2 portas dão acesso a uma espécie de uma varanda, e 2 outras portas dão acesso a uma espécie de uma sala, que seria uma sala de espera. Se a governadora ou o governador for almoçar com alguém, né, tem uma sala de espera lá e tal. Então é mais ou menos nesse sentido, né, essa configuração que a gente tem. E a pessoa em questão vai dizer, inclusive, que estava nesta sala, que é a sala de jantar, quando ela viu uma porta, uma determinada porta, abrindo e fechando 3 vezes, tá? Essa porta abriu e fechou 3 vezes sem que ninguém chegasse perto dela. E uma questão interessante que a gente precisa ressaltar, que também foi ressaltado no relato, é que a pessoa vai dizer que não tinha vento, não tinha qualquer tipo de influência de vento acontecendo, porque pela arquitetura é um local um tanto quanto fechado, né? Então, mesmo esse local sendo fechado, sem a influência de vento naquele momento, as portas se abriram e fecharam
por 3 vezes, e a pessoa garante que teria ali alguma espécie de alguma influência sobrenatural que a pessoa não soube explicar exatamente o que era. Mas vai vendo que a história vai piorando, tá? As histórias vão piorando. Essa pessoa também diz que em certo momento ela foi no sanitário, e no sanitário ela foi fazer as suas necessidades, né? E quando essa pessoa vai dar a descarga é acionada automaticamente, tá? Então isso também teria acontecido. Misteriosamente a descarga teria sido acionada. Até aí, muitas pessoas que são céticas, né, vão dizer, não, mas deve ter alguma explicação com relação a isso, e com certeza eu consigo entender perfeitamente esse tipo de ceticismo, porque até aí a gente teria algumas explicações, mas tem histórias extremamente macabras, como por exemplo, um determinado segurança que estava no segundo andar, e segundo a pessoa que nos relatou, ela vai dizer que no segundo andar tem um piano, tá? E essa pessoa, esse segurança, pelo que eu entendi, estava no segundo andar. Isso provavelmente teria acontecido no final de semana, né? Que é quando diminui ali a rotatividade de pessoas lá no Palácio do Campo das Princesas. Esse segurança estava sozinho no segundo andar e ele escutou claramente o piano tocando sozinho, né? O piano tocou sem que ninguém tivesse se aproximado dele e tal. Inclusive, este segurança teria saído correndo e teria pedido para ser realocado, né, em outro lugar. Ele não quis mais trabalhar lá depois que teve essa experiência de ter visto o piano tocando sozinho, sem absolutamente ninguém estar sentado lá na frente do piano. E uma coisa que eu achei extremamente curiosa é que ali do lado do Palácio do Campo das Princesas tem o Teatro Santa Isabel, né? A gente está falando de cartões postais da cidade, lugares que vários turistas frequentam. Então a gente está falando ali da Praça da República, né? Um local que é muito visitado, inclusive tem uma ciclovia que passa lá próximo na frente do Teatro Santa Isabel, né? E próximo ali do lado do Palácio do Campo das Princesas. Então diversas pessoas passam por lá, mas eu acho que pouca gente sabe, por exemplo, que no Teatro Santa Isabel também tem histórias de assombrações, e uma das histórias vai dizer que pianos às vezes ficam tocando sozinho lá. As histórias, por exemplo, do Teatro Santa Isabel, o Gilberto Freire, né, o sociólogo Gilberto Freire, deixou registrado isso no livro Assombrações do Recife Velho, tá? Mas eu achei curioso porque são duas construções, Palácio do Campo das Princesas e o Teatro Santa Isabel, que ficam lado a lado, né? E, de certa forma, são dois lugares que têm essas histórias de pianos tocando sozinho de noite. Um outro relato que a gente teve acesso também fala sobre uma sala, que é a sala de banquetes. Daqui a pouco eu vou te mostrar a foto dessa sala, porque tem uma coisa interessante aí, tá? Tem uma imagem interessante. Mas uma dessas salas é a sala de banquete, é uma sala quando tem um evento grande, né? E várias pessoas vão fazer as refeições lá, com determinadas cerimônias e por aí vai. E tem essa sala de banquete que ela é muito usada para eventos, né? E o relato que a gente recebeu vai dizer que 2 pessoas, pelo que eu entendi, estavam lá nessa sala, tá? Estavam sozinhas nessa sala e elas começaram a escutar uma criança, né? E no caso o relato que a gente recebeu não ficou muito claro se era uma criança sorrindo ou uma criança chorando, né? Era um barulho de uma criança que estava vindo e eles não souberam identificar exatamente de onde é que vinha, o que já era muito estranho, né? Você tem uma criança ali no Palácio do Campo das Princesas, mas tinha uma criança chorando ali na sala de banquetes, né? Que é uma sala de cerimônias, é uma sala realmente que é muito utilizada para eventos. E também tem uma outra história de assombração que fala sobre um rapaz que estava na Copa, tá? Ali onde você pode tomar um cafezinho e tal. Ele estava na Copa lá no Palácio do Campo das Princesas. Isso era no final de semana. E aí os seguranças fazem o quê? Por exemplo, quando não tem ninguém, né, as pessoas vão parando de trabalhar, as pessoas vão indo embora. Eles vão fazendo a ronda, né? E eles, depois que fica constatado, por exemplo, que não tem mais nada para fazer, nem o pessoal de serviços gerais tem alguma coisa para fazer no local, alguma limpeza, recolher algum material, não tem absolutamente mais ninguém, nem mais nada para fazer, eles vão desligando as luzes, né? Então, esse segurança, por exemplo, ele estaria no segundo andar e ele teria apagado todas as luzes do segundo andar. E aí um rapaz estava na Copa e esse segurança chega completamente em pânico, né? Completamente amedrontado, muito assustado ele estava. E pelo que a gente entendeu, esse segurança ele pediu para o rapaz que estava na Copa
desligar as luzes do segundo andar. E aí o rapaz perguntou para ele, né? Mas você veio de lá agora, você não apagou essas luzes? E aí ele disse, eu apaguei, né? Mas quando eu estava descendo a escada e eu cheguei no primeiro andar, eu olhei para trás e vi que as luzes estavam acesas, né? Alguém tinha acendido aquelas luzes lá, ele tinha feito a ronda, não tinha visto absolutamente ninguém. E ele garante que tinha apagado as luzes do segundo andar, mas de alguma forma as luzes foram acesas por alguma força misteriosa, algo nesse sentido, alguma assombração, quando ele estava chegando no primeiro andar. Agora, uma outra história que também tem a ver com seguranças lá no local é o seguinte: tinha um determinado segurança que ele estava no final de semana, né, provavelmente num sábado de noite, e eles se comunicam, na verdade, por rádio, né? Aqueles rádios, mas também existem ramais, né? Por exemplo, o segurança que está no segundo andar pode se comunicar com o segurança do primeiro andar, porque aí tem ramais lá nas salas e tal. E, de certa forma, a informação que a gente recebeu foi que o segurança que estava no segundo andar, ele estava falando num desses ramais, passando uma determinada informação, e atrás dele tinha um elevador, tá? E aí este elevador, ele sentiu que alguém, através da visão periférica dele, ele viu assim de relance que alguém estava saindo do elevador, a porta do elevador abriu e alguém estava saindo, né? E ele chegou, ele viu que era um homem, ele viu que era uma pessoa de terno, um homem de terno, um homem bastante elegante e tal, mas ele não viu necessariamente o rosto, pelo que eu entendi, o rosto da pessoa, até porque ele viu isso através da visão periférica, né? Ele estava meio que de costas, assim, na diagonal, né, para o elevador, e ele acabou vendo uma pessoa saindo, né, desse elevador, e este homem de terno, esse suposto homem misterioso, que seria, hipoteticamente falando, uma assombração, teria passado por trás dele e teria ido em direção à varanda, tá? E aí ele desligou o ramal e foi falar com a pessoa, né? Foi procurar saber quem era essa pessoa. Inclusive é a função dele, ele é segurança. Segundo o que a gente entendeu, naquele momento não deveria ter ninguém por lá, tá? Ele já tinha feito a ronda, então ele vai lá procurar saber, vai na varanda, né? Para onde o rapaz tinha se dirigido. E quando ele chega lá não tem absolutamente ninguém. E aí isso teria causado um alvoroço muito grande, porque inclusive ele pega o ramal, ele verifica, né, nos aposentos, né, do Palácio do Campo das Princesas, e vê no segundo andar que não tinha absolutamente ninguém. Ele pega o ramal e pede o reforço de vários seguranças. Diz que tinha uma pessoa que não conseguiu ser identificada, que estava escondida no local. Essa pessoa não teria pulado, até porque se ele pulasse dali ele teria se machucado. Então, como ele tinha certeza, ele tinha convicção de que alguém tinha passado de terno atrás dele, ele tinha certeza, então, né, que existia uma pessoa que estava escondida lá. E quem seria essa pessoa, né? É por isso que ele pediu o auxílio de alguns seguranças. Se não me engano, 6 ou 7 seguranças subiram. Todos eles foram verificar vários cômodos e chegaram à conclusão misteriosa de que não tinha absolutamente ninguém por lá. Segundo informações, os seguranças ficaram brincando com ele, né? Enfim, ficaram zoando com ele e tal. Acharam tudo aquilo muito engraçado, muito tosco, e ele garantindo que tinha passado alguém por trás dele, que ele tinha convicção daquilo. E aí surgiu a informação de que existiria uma filmagem. Essa filmagem não foi passada pra gente, mas essa filmagem existiria, tá? A gente não sabe só quem é que tem o poder dessa filmagem, mas seria a filmagem, porque esse segurança, quando os outros começaram a brincar com ele começou a pedir para os seguranças verificarem na câmera de segurança, né? Se alguma pessoa não tinha passado por trás dele. Até então ele tinha certeza que tinha alguém ali. E aí, quando eles foram verificar na câmera de segurança, os movimentos dele foram detectados, né? Ele falando no ramal, ele desligando o ramal e ele indo atrás da pessoa para a varanda, né? Inclusive ele olhando de relance e tal, mas absolutamente ninguém apareceu nas filmagens. E ele garante que ele viu um homem de terno misterioso passando por trás dele e indo em direção à varanda. Agora, uma coisa extremamente intrigante é uma foto que a gente teve acesso. E essa foto eu vou mostrar aqui para você, porque a história dessa foto é o seguinte: um determinado filho de um funcionário teria ido lá no Palácio do Campo das Princesas para buscar seu pai, né? Seu pai trabalha lá ou trabalhava lá, a gente não tem essa informação precisa, mas o filho desse funcionário teria ido lá, né? E teria tirado essa foto.
E aí, quando ele tirou a foto, um local muito bonito, um local com aspecto rústico, quando essa foto foi tirada, o que foi verificado é uma silhueta, uma suposta silhueta do que seria interpretado muitas vezes como uma assombração. Eu vou te mostrar aqui, tá aparecendo na sua tela agora, e você pode ver que tem aí a mesa, né? Essa é a sala de cerimônias, né? A sala do banquete e tal. E você vê lá no fundo, a gente clareou essa foto, a gente deu uma clareada, porque no celular ficou parecendo realmente uma silhueta, mas quando eu abri aqui no computador, a foto ficou de um jeito que não estava aparecendo. Eu falei, deixa eu dar uma tratada na foto, deixa eu pelo menos aumentar a luminosidade dessa foto. E foi a única coisa que eu fiz, aumentei essa luminosidade, foi quando eu pude ver com maior nitidez essa silhueta. E eu vou mostrar essa foto aproximada, só para você ter uma ideia de que realmente parece uma pessoa de branco, né? Uma mulher de branco com os cabelos na frente. E isso é uma foto que aparentemente, né, teria intrigado muita gente que já trabalhou por lá e que já teria visto essa foto. Então, essas são algumas histórias de assombrações. E lembrando que a gente tem a parte 2, tá, desse vídeo aqui, porque são várias, como eu te falei, são várias histórias de assombrações lá no Palácio do Campo das Princesas, inclusive uma história de assombração que teria a ver com o quarto lá, que teria sido do Agamenon Magalhães, do governador Agamenon Magalhães, né? Você, se é de Recife, provavelmente já passou pela Avenida Agamenon Magalhães, enfim. Tem muita história de assombração pra gente contar ainda que está relacionada ao Palácio do Campo das Princesas. Por hora, a única coisa que eu quero desejar para você é que uma assombração apareça no teu quarto hoje à noite, caso você não tenha apertado no botão de se inscrever, nem tenha curtido, nem tenha compartilhado esse vídeo com quem também se interessa por esse assunto. Bons pesadelos para você.